E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Aí, depois de 3 meses fora, estamos de volta com mais live astrológica. Hoje a gente começa uma nova série de lives falando sobre os planetas, inicialmente os planetas visíveis a olho nu, os planetas tradicionais da astrologia, e começando aí com o mais distante, o mais frio, Saturno. Para esse papo de hoje, quem eu convidei é uma astróloga muito especial, que tem uma ligação muito especial com esse planeta também, e que eu vou chamar agora para esse papo, que é a Edna Frois, do Café e Estrelas. Deixa eu puxar a Edna para cá. Salve, Caio! Ela da Corrente, Márcia Félix, e aí, Marcinha, boa noite. Gé Olima também, boa noite. Ficam salvas no YouTube, no Facebook e aqui nos Reels. Então, se você não conferiu ainda essas lives, são mais de 30 horas de assunto de astrologia para quem gosta de astrologia. Então, corre no YouTube, no Facebook e aqui nos Reels. Boa noite, Edna, tudo bem? Oiê, boa noite, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, Edna, obrigado aí por aceitar esse convite, né? Falar do Saturnão. Eu que te agradeço. Faz tempo que eu não faço live, tô um pouco nervosa aqui. Faz 3 meses também que eu Travou fiz pra a mim, última. será que sou eu? Oi? Deu uma travadinha aqui pra mim. Ah, acho que dá, tô te vendo bem ainda, tá tranquilo, mas vamos em frente aí. Tá bom, E tá bom. Edna, como eu sempre faço aqui, né? Deixa eu te apresentar para quem ainda não te conhece, né? Eu acredito que muita gente já conhece o trabalho da Edna aí, né? Ela faz um trabalho muito bacana de astrologia com literatura também, além de fazer os atendimentos, né? E antes de mais nada, deixa eu dar suas credenciais aí pro público. A Edna é uma saturnina, tradutora das histórias do tempo, astróloga, fotógrafa, cineasta, artista visual e produtora cultural. Colaboradora da terceira edição da revista Casime, lá da Escola Saturnália, com um ensaio sobre o Júlio Cortázar. Também é idealizadora dos perfis Café e Estrelas, de horóscopos musicais inspirados na poesia Blackout, e os 79 Luas, de escrita de horóscopos epistolares. É isso mesmo? Tudo certinho? Isso mesmo, isso mesmo. Uhum. Quando alguém fala, parece tanta coisa, né? É um E é monte. bastante coisa mesmo, né? Muito legal. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Lemefer. Então, Edna, já para a gente começar, deixa eu te fazer a pergunta clássica que eu faço para todos os astrólogos, né? Como que você entrou em contato com a astrologia? Como que você descobriu a astrologia? Como que ela entrou na sua vida? Então, eu acho que, eu não sei, eu não tenho uma data específica, assim, não consigo te dizer, foi sei lá, a partir de um ponto qualquer. Eu tenho a impressão que eu já nasci com uma coisa para o oculto, né? Então eu sempre tive um olhar assim para esse lugar. E desde que, sei lá, da adolescência, eu lembro de ter revistas, de ter livros, de comprar coisas sobre signos, de procurar coisas depois na internet, né? Antigamente na biblioteca, mas depois na internet, de fazer cursos, assim. É, mas eu digo que a astrologia tradicional, ela entrou. Eu sigo o João, né, lá da Saturnália, desde a época do Orkut, quando ele fazia o horóscopo da cidade de Curitiba, né? E aí depois, quando a Tamires começou a fazer o Astrologuês, o podcast, aí eu ouvindo o Astrologuês, eu falei, eu acho que eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar esse negócio. Aí eu, né, me mexi para fazer o curso. É, então eu acho que de alguma maneira isso eu acho que já tá. Eu tenho mapa para isso, né? No mapa a gente vê esse tipo de coisa também. Mas eu acho que a astrologia tradicional foi a partir da visão do João, que é uma coisa um pouco mais que implica um pouco mais a gente, né, no mapa. Tem uma visão assim mais do destino, né? Uma coisa um pouco mais Uhum. séria, assim, né? Mais pesada. E aí você foi estudar com a Saturnália? Aí eu resolvi estudar na Saturnália e comecei a fazer o curso lá, e aí é isso, né? A gente entra numa comunidade, a gente entra lá, nunca mais sai, né? A astrologia é uma coisa que eu digo que tenho muitas coisas
que eu aprendi sozinha, que eu sou autodidata, mas astrologia não dá. Astrologia a gente tem que estudar. E aí tem um trabalho de desaprender, né? Porque a gente vai fuçando coisas na internet e criando, né, as histórias nossas, né? O nosso repertório. E aí você tem um trabalho de desaprender para aprender tudo de novo. Então, e outra, né? E é uma coisa, é um saber que a gente vai estudar para sempre, né? O tempo inteiro você descobre, o tempo inteiro você tem um insight, você faz um neurônio, conversa com outro e fala, nossa, uma coisa lá de trás, uma frase que alguém diz agora, né? E vai caindo uma ficha, e é isso, a gente vai estudar para sempre. Maravilhosa, é isso aí, né? A gente não para nunca de estudar mesmo, né? E esses insights que você falou, realmente, isso é muito legal no aprender astrológico, né? Porque a gente está ali aprendendo, lendo e descobrindo autores e técnicas e tal, e de repente você tem uns insights e fala, nossa, é por isso que tal cara, né? Isso é muito legal mesmo, e a gente só chega nesse lugar mesmo, né? Estudando e debruçando aí, né? Na astrologia. Realmente, eu concordo contigo. Eu acho que o autodidata na astrologia ele precisa em algum momento sedimentar esse conhecimento, né? Organizar as coisas numa timeline, né? Porque senão fica muito aquela coisa, os antigos, né? Tá, mas em que camadas os antigos estão, né? Ou quem são esses antigos, né? Que época que a gente está falando, né? Que técnicas, Você enfim. travou para mim, mas... Ah, voltou. Voltou. Mais ou menos. Não sei se você está me ouvindo, mas a tua última fala eu não ouvi. Tô te ouvindo, sim. Não, estava só concordando contigo, né? Que de fato o aprender astrológico ele demanda, né? Conhecer essas camadas de antiguidade que a gente se refere, que a gente se fundamenta, né? E isso leva tempo e dedicação, né? E eu acho que em algum momento a gente precisa de um guia, a gente precisa de um farol, tem que ter alguém ali, tem que ter um Júpiter ali que te dê um caminho, né? Depois você sai do caminho, tá tudo bem. Mas eu acho que no começo você tem que ter alguém ali que te oriente, tem que ter uma orientação. Com certeza. Deixa eu só dar boa noite para mais um pessoal que está entrando aqui, o Alfabeto das Estrelas, da Grazi Teixeira, queridíssima, Moirai Astrologia, lá de Portugal, Patrícia Costa, Felipe Araújo, beijo, queridas, e o Edil Carvalho também, Cris Viana, todo mundo que está chegando. Gente, essa, para quem chegou agora, é a Edna Frois, do Café Estrela, e estamos falando sobre Saturno. Edna, deixa eu te perguntar aqui, já falando do temido, Famigerado. o famigerado. Por que você acha que as pessoas têm medo de Saturno? É que eu acho que tudo tem que ter um fim, né? Tudo na vida tem que ter um fim. E aí, quando a gente pensa, principalmente na nossa sociedade, que a gente lida com as perdas, com a morte, né, de uma maneira muito concreta, racional, tipo, acabou, acabou, né? Então tem umas questões da própria cultura mesmo. Eu acho que é desse lugar, né? Saturno ele vai te dar um limite para as coisas, né? Saturno vai significar o fim de algumas coisas, a diminuição de algumas coisas, a restrição de algumas coisas. É o último planeta que a gente consegue enxergar a olho nu. Então, na astrologia, onde tem luz, tem conhecimento, tem verdade, tem saber, tem o foco das coisas, né? Então Saturno, por estar muito longe, ele tem muito pouca luz, né? A gente fala que é um planeta escuro. Ainda assim a gente consegue ver, né? Então tem um mínimo ali de luz. Mas é como se de Saturno ninguém passasse, ninguém passa de Saturno. Saturno representa a borda, né? Então ali tem um limite que ninguém passa. E aí, quando a gente traz esse simbolismo para os mapas, né? E veja, todo mundo tem Saturno no mapa. Em algum momento as coisas acabam mesmo, né? E às vezes não é nem. A gente não está falando, a gente fala que é um maléfico, porque ele é desfavorável à vida, por ser um planeta extremamente frio e seco, então ele é contrário à vida. Mas tem coisas, por exemplo, um relacionamento abusivo precisa acabar, né? Tem coisas
todas as coisas, em algum momento, vão se transformar, vão acabar, ou para renascer, enfim, que seja, né? Mas as coisas chegam ao fim. E Saturno, ele vai representar esse fim. E nem sempre o fim é de coisas boas, é que a gente está sempre pensando, eu não, que eu sou saturnina, mas a gente está sempre pensando, né, nas coisas boas. Ah, vai acabar a felicidade, vai acabar a vida, vai acabar. Mas as coisas ruins têm que acabar também, né? As doenças têm que acabar em algum momento. A gente mesmo precisa impor limites, né? Então eu preciso fechar uma porta, de vez em quando eu tenho que fechar portas. Eu vou abrir janelas, mas eu tenho que fechar portas, né? Então esse limite que a gente coloca também para o outro, olha, daqui você está invadindo o meu espaço, isso também é saturnino, né? A tradição coloca ele, a tradição é muito crua, eu acho, né? Quando retrata Saturno como um velho rabugento, né? Joelhos como, tortos, pés como feios. exato, como o fim das coisas mesmo, né? Então acho que desse lugar de destruição, né? Onde ele tá, vai ter, sei lá, eu até trouxe um texto aqui do Valens, eu não sei se eu leio ele, porque ele eu vou até ler, eu acho, Eu acho que vale a pena ler. né? E é engraçado que isso está trazendo, porque tem uma palavra maravilhosa que o Luiz Ribeiro ele usa para o Saturno, que ele fala que Saturno representa a decrepitude. E Exato, eu acho essa palavra maravilhosa, decrepitude, né? o O ser envelhecer, humano ficando decrépito. o envelhecer, a podridão, né? Os lugares escuros, úmidos, né? Mal cheirosos, então onde não tem luz, né? Tudo isso é saturnino. Eu acho que eu não vou ler tudo, eu vou ler um pedaço que tem aqui atrás. Eu até anotei algumas coisas. Mas ele fala, o Vettius Valens é um astrólogo helenista antigo, né? Do período do século II, né? Ele nasceu na Turquia. E aí ele fala que Saturno representa obstáculos e restrições. Indica a agricultura, Saturno, tudo que tem a ver com terra, né? Saturno é da terra. Principalmente o Saturno romano, né? O Cronos dos gregos, ele é um pouco mais terrível. Mas o romano, ele tem muito a ver com a terra. Então indica a agricultura, a mineração, a construção, a caça, a inquisição e o exame das coisas ocultas. Então, tudo que é escuro, tudo que não é visto, é tudo saturnino. Né? Porque tem a questão do Sol, ele tá na parte de cima do mapa, né? Então ele é do dia. O Saturno também é da seita do dia, mas o Saturno fala de um lugar mais sombrio, mais escuro, daquilo que a gente não vê. Então tudo que é oculto, né? O fantasmagórico, tem a ver com Saturno. Governa a ruína, a prisão, a tortura, o exílio, a privação, o luto, o medo, a dor, as queixas. Então, aquela coisa, né, de ficar se lamentando também é coisa saturnina. A inimizade, a aversão, a mentira e o engano. Das partes externas do corpo, governa os ossos, os dentes, né? Vamos lembrar que Saturno é a estrutura. Então, tudo aquilo que nos mantém de pé é saturnino, né? Os nossos ossos, os dentes. Se a gente for pensar nas construções, a fundação de um prédio, né? Tudo que tem uma estrutura pesada é saturnino. E o sistema nervoso, esse eu não sabia. Ó. Das Olha aí. partes internas, governa a vesícula biliar e os fluidos frios do corpo. Saturno é da seita diurna, preto em cor e amargo em gosto. Em outro momento, ele fala que a cor dele é um castor e que tem um gosto adstringente também. Né? São muitas coisas, mas você vê que tem tudo. Ó, tem uma inclinação náutica também, exercendo ofícios à beira-mar, tristezas, correntes, segredos, né? As coisas que são obscuras, então os segredos. Faz servos e agricultores. Pelo domínio da terra, faz com que os homens sejam arrendatários. Saturno, antigamente, ele era um dos significadores dos reis, né? Quando os astrólogos eram astrólogos só para a realeza, os significadores de reis eram Saturno e o Sol. Então tem uma nobreza ali no Saturno, uma nobreza em terminar com as coisas, né? Mas tem um limite, né? Tem que ter. Quer ver? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Chumbo, madeira, pedra.
depravação, faz solteiros e viúvos. Nossa, tem bastante coisa assim que você pode pensar. É a estrela Nêmesis. A Nêmesis, né? A parte de Saturno, a parte árabe de Saturno, que tem a ver com um lotezinho, né? Que cada planeta tem, são vários, mas cada planeta é como se tivesse um pedacinho de terra no mapa, né? Que ele governa e que nem sempre está nos seus domínios. Então, esse lote de Saturno chama Nêmesis, que é um lote pesado, né? As Nêmesis, né? Na mitologia, tinham a ver com justiça, né? Tinham a ver com aplicar uma justiça e que a justiça seria justa mesmo, né? A justa medida da coisa. Então tem uma coisa ali de equilíbrio, né? E que depois a gente pode falar da Libra, que eu acho que tem a ver com isso. Com a exaltação de Saturno, com certeza. E é muito interessante, né, isso que você está trazendo, porque o Valens ele é do século II, né? Isso. E no século II já se tinha todo esse conceito por observação, né? Então isso tudo é fruto de observação a olho nu, sem equipamentos, né? Muito menos sem celular, sem Google, sem nada. E essa galera a partir do contato visual, né, eles iam dando esses significados que eles podiam observar, né? O Saturno escuro, opaco, lento, né? Também é uma outra atribuição aí de Saturno, né? A coisa da lentidão, dele trazer atrasos, dele trazer demora, né? Peso, né? Então isso tudo é fruto de uma observação maravilhosa de milênios, né? A olho nu, né? E a maneira que esses caras foram dando significado para cada um dos planetas é incrível, né? Eu acho fantástico porque é simples, né? Então tem luz, a gente vê, é verdade. Não tem luz, a gente não vê, não existe, né? Ou tá numa coisa no lugar do obscuro, né? Tá numa coisa do que a gente não controla, né? Daquilo que a gente não pode controlar, né? Então o sol representa a verdade e a vida, porque ele ilumina, né? Onde tem o sol tem o foco, né? O nosso foco está ali. Então é muito simples, né? Dia, fogo e ar, né? Durante o dia. Então a coisa expande, cresce, sobe, né? Se a gente está falando de um temperamento que tem uma frieza, né? O fleumático ou o melancólico, ele desce, ele aterra, né? Tá na noite. Então quando você começa a entender como funciona o pensamento analógico, aí fica fantástico, é maravilhoso, porque aí você vai por dedução, né? Você vai entendendo, tá bom. Então, se o sol está iluminando e ele mostra a verdade, porque é aquilo que não tem sombra, né? Onde tem o sol não tem sombra, então é a verdade. Então, aonde tem a sombra é aonde a gente vai encontrar as incoerências, é onde a gente vai encontrar a falta da vida, né? As coisas que a mentira, a traição, né? As coisas que... Você sabe que eu estou ouvindo, eu já vou ter de versar. Eu estou ouvindo um podcast que chama 20 Mil Léguas, não sei se você já viu, e tem uma parte que que elas falam, as meninas, elas falam do Alexander von Humboldt, que ele era um naturalista como Darwin, né? E ele queria saber, queria entender o mundo, queria medir todas as coisas que existiam no mundo. E ele vai trabalhar na mineração, né, com os mineiros nas cavernas, e aí ele estuda os líquens e não sei o quê. E é muito saturnino esse pedaço, essa parte, porque é um lugar onde não tem luz, né? Os líquens, ele começa a entender que quando tem luz, os líquens, eles ficam verdinhos, e nas cavernas eles não são verdes. E tem uma coisa muito bonita que na entrada das minas estava escrito assim, quando você, como que é? Ao entrar nas profundezas, pense nas alturas. Então, eles falavam que os mineiros eram astrólogos invertidos, porque os astrólogos estudavam o céu e os mineiros estudavam a profundidade da terra. Eu acho isso tão fantástico e tão saturnino. Não é muito, né? E Saturno também está associado a minas de carvão, né? Exato.
meditação, a tudo que é sujo e em lugares apertados e escuros, né? Uhum. Então é muito da ordem de Saturno isso, é maravilhoso. E é incrível, né? Assim, porque a gente tem esses primeiros significados de Saturno, né? A partir de uma observação visual, vamos dizer assim, do céu. Aí depois a gente tem os significados também de, de correlação, né? Assim, e aí é onde eu queria explorar um pouco mais isso com você, Edna. Falando, vamos já entrar no assunto de dignidades, né, dos signos que o Saturno rege, onde ele está bem, onde ele não está, né? Porque eu acho que Eu essa questão da não estou dignidade te é uma. ouvindo, Paulo. Travando para mim. Talvez você tenha que repetir. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das dignidades de Saturno, onde ele está bem, onde ele não está, né? Você me escutou? Tá, agora sim, agora sim. Maravilha. E aí, Edna, puxando ainda um gancho, né? Um gancho um pouco polêmico, mas assim, faz umas 2 semanas apareceu um vídeo no Instagram de uma coach. Esses coaches que descobriram astrologia agora e querem fazer os astrólogos fazer 7 dígitos em não sei quantos dias lá, aquelas Ah, viagens loucas, dizendo que ela ouviu uma outra astróloga famosa brasileira dizendo que esse negócio de dignidade é uma coisa ultrapassada, que isso aí é coisa dos antigos, que isso aí só atrapalha. E aquele discurso de que o antigo não serve, que o homem moderno que sabe das coisas, né? E aí a gente vai falar agora justamente das dignidades, que é o que dá essas camadas, né, de expressão, de atuação, de força dos planetas, né? O que você acha disso? Você acha que é possível fazer uma astrologia sem dignidade? eu acho, sem dignidade, só se eu não tiver a dignidade de aceitar Saturno como ele é, né? Mas eu acho que a gente tem uma gourmetização das coisas, né, acontecendo assim, e aí isso vai mascarando as coisas, né? Então, tipo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e não é, né? Você pega mapas dificílimos, você olha assim para mapas que você vê, nossa, essa pessoa aqui está sofrendo, essa pessoa sofre há muito tempo, né? E se eu falar para ela, olha, o teu mapa é maravilhoso, ela vai olhar para minha cara e vai, no mínimo, ela vai rir da minha cara, porque a vida é dela, ela sabe que ela está há 40 anos sofrendo às vezes, né? Uhum. Numa, numa condição difícil, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem altos e baixos, a gente tem vidas que são complicadas, que são difíceis, né? Você está me ouvindo, né? Porque você travou Sim, para sim, mim. tô sim. Tá bom. Então a gente mascarar isso com um arzinho assim, né? Tipo poliana. Eu sou meio poliana, eu me acho meio poliana, assim. Eu sempre procuro o lado bom da coisa, mas eu consigo enxergar o lado cru, né? O cruel do Uhum. negócio. Mas eu acho que é uma falta de responsabilidade, talvez, né? Porque você tá brincando, chega a ser uma brincadeira com alguém que às vezes está sofrendo, né? Dificilmente uma pessoa vai te procurar para fazer um mapa se a vida dela tiver cor-de-rosa, a não ser que Uhum. ela se interesse pelo assunto, né? Que ela esteja estudando isso. Fora isso, as pessoas que chegam para fazer um atendimento, elas estão procurando uma orientação, né? Um porquê, o que está acontecendo, quando que acaba, né? Uhum. Principalmente quando que acaba. Então você dourar a pílula, né, desse jeito de não, deixa tudo para lá e não sei o quê. Eu falo, né? Aí eu concordo com uma amiga minha que fala daqui 3.000 anos a gente conversa para ver se deu certo, né? Boa. Mas é isso, né? Eu trouxe esse facto aí, esse factoide que rolou aí, porque é muita. Eu acho que assim, na internet acaba virando um terreno muito solto, em Uhum. que pode se falar qualquer coisa, e o que importa é a embalagem moderninha e tal, né? E, enfim. O Edil tá perguntando aqui, sério, você se acha poliana? Eu me acho, Edil. Eu me acho. Eu me acho meio poliana. Assim, o meu lado saturnino, em algum momento, ele fala, Edna, menos. Mas eu, de alguma maneira, eu sempre vou procurar o lado bom das coisas, né? Por mais que eu enxergue o lado ruim, eu vou tentar
encontrar uma saída honrosa, né? Vou tentar achar um jeito bacana de olhar para aquilo. Até porque eu acho que tem uma coisa do poeta, talvez. Né? Eu acho que os poetas são um pouco melancólicos, assim. Que você vê a beleza naquilo que é feio, naquilo que dói. Né? Então, ver uma beleza nisso. Então, acho que o meu lado poliana tem a ver com isso. Eu consigo encontrar a beleza no sofrimento, a beleza naquela dor, né? Consigo transformar isso numa coisa talvez poética, não sei. Mas eu me acho, Edil. Bacana, Edna. E daqui a pouco a gente vai falar também do teu lado escritor aí, que é bem interessante também, né? Que traz aí bastante astrologia também. E, Edna, vamos falar um pouquinho então do Saturno, né? O que a gente pode esperar de um Saturno dignificado, de um Saturno que está ou no seu domicílio, ou de repente está numa exaltação, né? Porque as pessoas elas entendem, o Saturno é o grande maléfico. A gente já explicou aqui, né, que o maléfico é por conta da qualidade dele, que ele tem frio e secura em excesso, e isso torna a vida escassa, né? Torna a vida, resseca a vida e acaba com a vida, né? Mas isso não é um atributo moral para o Saturno, né, uma simbologia, uma linguagem figurada para a natureza dele. Então, quando esse cara maléfico, que é frio e seco, o que a gente pode esperar dele quando ele está dignificado, quando ele está no trono dele ou está exaltado? Então, Saturno, ele rege, né, Capricórnio, Aquário e por exaltação Libra. Então, ele se exalta na Libra. Em Capricórnio, ele está um pouco mais frio e seco, né? Então, ele se alegra um pouco mais em Aquário, porque Aquário é um signo quente, né? Então, dá um pouquinho mais de conforto ali, vamos dizer que esquenta um pouquinho. Mas qualquer planeta que esteja dentro do seu domicílio, quer dizer que esse planeta tem todas as ferramentas que ele precisa para agir. Então, se Saturno vai restringir alguma coisa, ele vai restringir de boa, né? Com uma dignidade, né? Ele não vai tropeçar, ele não vai exacerbar o sofrimento, vamos dizer assim. Tem que restringir, tá tudo certo. Né? Então, o planeta, quando ele está dignificado, ele tem todas as ferramentas para agir. Quando ele está em queda, o exílio, ele vai falar um pouquinho. O exílio é quando o planeta está longe, né? Por exemplo, Saturno fica exilado em Leão, né? Porque ele se domicilia em Aquário, Leão é o signo oposto, então quer dizer que ele está longe, né? Ele está em outras terras, ele está em terras estranhas, está exilado. Então quer dizer que ali ele não está confortável, ele não está em casa, né? Não é a casa dele. Mas um planeta em queda é um pouco pior, né? Porque é como se ele tivesse além de tudo, sem nenhuma ferramenta e sem nenhuma dignidade. Imagina uma pessoa mesmo sem dignidade. Né? Então, é um planeta que fica... Saturno em queda, por exemplo, ele vai usar de subterfúgio, né? Ele vai usar de artimanhas, ele vai agir por baixo dos panos, né? Aquelas coisas que te assaltam de vez em quando e que você não sabe de onde vem, aquele golpe que você não sabe de onde vem, né? Muito coisa de casa 12, inclusive, que é onde Saturno se jubila, né? Ele fica feliz com as maldades da casa 12, vamos dizer assim, né? Os sofrimentos e com as torturas e as prisões da casa 12. Saturno se alegra, ele gosta de estar ali. Mas é isso, é como se o planeta não tivesse, porque isso vai depender muito do signo, vai depender muito dos aspectos que ele faz, né? Então, um Saturno com um aspecto benéfico de uma Vênus, por exemplo, né? Um trígono, talvez ele fique um pouco mais apaziguado, talvez ele estruture um pouco essa deusa do amor, né? Dê um pouco de estrutura para uma relação ou para o amor, traga um pouco mais de realidade, né? Eu fico pensando na Lua, por exemplo, que é um planeta que é muito inconstante, né? A Lua é muito rápida. Então, de repente, um aspecto benéfico com Saturno, um trígono, por exemplo, essa Lua pode viver um pouco mais na realidade, né? Ela pode ter um pouquinho mais de discernimento, não vai se iludir tão fácil, né? Então, vai depender muito disso, de com quem ele faz aspecto,
né? E de que casa ele está. Então, se ele está no júbilo dele, ele vai ser um planeta que vai fazer a maldade dele de um jeito bom, né? Tipo, ele vai agir com dignidade, ele vai ser ali efetivo, né? Não sei se é a melhor palavra, mas ele vai ser. Não vai ter sofrimento além do que for necessário, Uhum. entendeu? Ele vai funcionar nos conformes que ele tem que funcionar, Exato, né? do jeitinho que ele tem que fazer, né? Então, vai restringir a partir de agora, lá vamos voltar lá em Júpiter e Saturno se encontrando no signo de Aquário no começo da pandemia. Casa 12. Ninguém sai de casa, entendeu? Fica todo mundo preso. Ok, Verdade. todo mundo preso, tá? E foi bom, e é isso que tem que fazer mesmo. Uhum. É muito interessante, né? E você estava falando da queda, né? Que é mais complicada, né? O Saturno ele tem a exaltação em Libra e a queda em Áries, né? E aí você estava comentando dos subterfúgios e tal. Isso. O- Eu estava aqui pensando, né? Porque eu estava olhando, pensando em outras coisas. Eu estou sempre estudando mitologia, inclusive. E aí eu estava pensando nesse Saturno em Capricórnio e em Aquário, né? Não sei se de repente a gente não começa pelo mito. Estou aqui pensando, Aham, começar, pode ser. né? Uhum. Porque tem a ver com o mito de Gaia e Urano, céu estrelado, Urano, né? Que era um casal, né? Então a Gaia sofria o assédio, vamos dizer assim, né? De Urano todas as noites, né? Quando o céu estrelado se deitava em cima dela. E ele, com medo de ser destronado, ele não permitia que Gaia parisse. Né? Todos os filhos que eram gerados, ele enclausurou no útero de Gaia. E Gaia, não aguentando mais, né, todo esse assédio, essa violência, ela pede ajuda para os filhos dela que estão dentro dela, para se livrar desse consorte. Crono, no caso, né, Crono, que era o último, era o filho mais novo dela, aceitou ajudar a mãe. E ela, dentro do útero dela, dentro dela mesma, ela forja uma foice. E aí a gente já tem uma gadanha, né, uma foice, muito representativa do Saturno. Crono pega essa foice e castra o pai. Quando ele castra o pai, os testículos dele caem no mar e com a espuma do mar nasce Afrodite. Aonde cai o sangue dele na terra, nascem os gigantes, as eríneas, que depois também tem a ver com uma coisa de justiça, né? E nasce Afrodite e Urânia, né? Afrodite tem outros mitos, outras histórias que contam também o nascimento dela. Mas eu gosto de pensar nessa coisa de Saturno e Afrodite, né? E de Vênus, né, desse momento aqui dos dois também, porque às vezes depois quando a gente falar da Libra parece que é meio incoerente, né, tipo Vênus e Saturno. E aí Crono, com medo de ser também destronado, né, de cumprir uma profecia que existe, ele também passa a engolir os próprios filhos para não acontecer a mesma coisa com ele que ele fez com o pai. E aí tem toda a história de Zeus, né, que Reia, que é irmã de Gaia, ela casa com o Crono e Gaia fala para ela: escuta, vamos resolver esse negócio aí, né? E orienta a Reia a dar uma pedra no lugar do filho para Crono. Crono engole uma pedra e ela pega Zeus e leva para Creta, numa caverna onde ele vai ser cuidado pela ninfa Malteia e amamentado por uma cabra. E às vezes a cabra também, né, tem uma coisa aí do nome, que essa cabra também pode ser chamada de Amalteia. E aí Zeus, depois de grande, volta, né, e destrona
Crono tem uma guerra aí de 100 anos, tem a titanomaquia, né? Então tem todo um esquema que ele tem que fazer, né, para ele reinar e destronar esse pai. Então esse Crono até é um pouco mais terrível do que o Saturno romano, né? O Saturno romano tem muito a ver com a agricultura, mas é daí que nasce essa coisa, né? Do Saturno, do Crono, tal. Ele é pai, né, de Zeus. Então ele é além de Zeus, e Zeus é Júpiter, né? Então além de Zeus já vem o pai Saturno. E aí eu gosto muito de pensar nos mitos mesopotâmicos, porque a cabra, na verdade, a cabra, aquário, as histórias são um pouco mal contadas, gregas, né? Mas existia um deus mesopotâmico que chamava Enki, que era realmente uma cabra com rabo de peixe. Porque o Capricórnio tem rabo de peixe. E Capricórnio rege as terras áridas, a secura. Toda a secura e frieza de Saturno está muito representado no Capricórnio, né? Nas terras capricornianas. Mas Capricórnio é uma cabra que tem um rabo de peixe. Então tem uma coisa aqui de um Saturno que tem a ver com as águas, e o Valens fala isso, né? De homens que vivem à beira do mar, que tem uma água aí que a gente não sabe exatamente onde ela foi parar, mas tem. E o mito de Aquário tem a ver com o rapto de Ganimedes, né? Tem outras coisas assim também, mas principalmente eu acho que Saturno rege a Capricórnio e Aquário porque eles são opostos às luzes, né? Saturno se opõe às luzes. Então a gente tem Leão, que é oposto de Aquário, que rege que é regido pelo Sol, e Câncer, o caranguejo, que é regido pela Lua, né? E Saturno se opõe, né? No Capricórnio se opõe a Câncer e no Aquário se opõe ao Sol. E a queda dele? Aí ele se exalta na Libra, e aí que eu acho bacana a coisa do mito, porque tem um mito mesopotâmico que fala que o Sol tem que romper a noite, ele tem que vencer a noite para conseguir nascer. E eu estava lendo em algum lugar que eu não vou saber aqui agora, um tempo atrás, dizendo que Nix, que era a noite, né? Que quando o Sol rompia a noite, a gente só consegue entender o tamanho do Sol porque a gente tem a noite, porque a gente tem o contraste, né? Então, tipo, Saturno é exaltado na Libra, a Libra dá queda para o Sol e exalta Saturno, né? Então tem uma coisa ali do equilíbrio mesmo, de equilibrar as coisas. A Libra é uma balança, né? Então tem essa coisa e eu acho que tem muito a ver com as luzes mesmo, porque se você não tiver o escuro, você não consegue ver o claro. A gente precisa do contraste, né? É porque existe o escuro que eu consigo entender a intensidade da luz. Se não tem escuro, a gente não tem, inclusive, né? Eu sou fotógrafa, a gente não tem a profundidade das coisas, né? A gente não consegue ter a distância das coisas. Os nossos olhos conseguem medir a distância das coisas porque a gente tem a luz e tem a sombra. Então, acho que na questão da Libra, eu acho que tem uma coisa dessa do equilibrar as luzes, tipo Sol menos, vamos um pouquinho menos, né? Saturno, ok, vamos lá. A sombra também é importante. Vamos, levanta essa cabeça que a sombra também é importante. Não, sensacional, Edna. Assim, é muito legal você trazer a questão da mitologia, né? Porque é como os antigos exemplificavam a influência desses astros, né? E como eles incorporavam isso no cotidiano deles, né? E é tão louco, porque hoje em dia tem muita gente, acho que com o avanço cada vez maior da astronomia, né? As pessoas começam a desdenhar do conhecimento astrológico, mas, cara, você imagina, né? Os nossos dias da semana, os calendários, tudo que a gente conhece de marcadores naturais, eles vêm de marcadores astrológicos, né? E
Você falou um pouquinho, né, do júbilo do Saturno, e eu queria também falar da questão do aspecto, né, da oposição, porque os planetas eles estão associados também a aspectos, né? E essa oposição que você mencionou do Saturno aos luminares, né, ao luminar diurno e ao noturno, né? Eles representam a oposição, o aspecto da oposição também, até pela disposição no círculo zodiacal, né? A oposição tem sempre uma coisa de casa 7, né? Tem uma coisa de olhar o outro de frente ali e tem uma coisa de você, tem um enfrentamento, né? Tem uma coisa de você às vezes ter que impor uma vontade, né? Então assim, não tem subterfúgio, você está olhando para a pessoa de frente. E aí é por isso que a casa 7 fala de relacionamentos e também de inimigos declarados, né? Porque Sim. acho que a linha é tênue, Sim. né? Entre uma coisa e outra. Mas Não, e é eu isso. gosto sempre de lembrar, Edna, desculpa te interromper, mas é que a Casa 7 ela é maravilhosa, porque às vezes é a mesma pessoa, que de repente você tem uma parceria, e aí vira um relacionamento, e de repente vai pro litigioso, e é tudo Casa 7 acontecendo. Exatamente, exatamente. Mas por quê? Porque você está olhando de frente à situação, Exato. né? Para aquilo, você é obrigado a lidar com aquilo. Você não consegue fugir de uma oposição, né? Porque você está encarando de frente. Então a oposição é uma oposição, né? Você está ali. Eu gosto muito dessa imagem mesmo de você, sei lá, de repente. A Casa 7 também fala de contratos, né? Então, duas pessoas numa mesa, uma de frente para a outra, negociando alguma coisa, né? Uhum. Dependendo de quem são as pessoas e das dignidades das pessoas, né? Essa negociação pode ser fluida, né? Ou pode ser uma imposição, pode ser um muro, né? Eu acho que Saturno também pode ser pensado como um muro, né? Eu estava pensando no cerco, né? Quando um planeta encontra um maléfico e daí ele vai se dirigindo a outro Falou com uma maléfico, né? Que está leve. e o muro, né? Você escolhe a espada ou o muro. Então, então me parece muito isso, assim, de se o planeta está digno, você consegue argumentar, você consegue discutir, você consegue, sei lá, impor uma vontade, né? Olha, eu quero, tudo bem, mas tem que ser desse jeito. Dá para Se o negociar, planeta né? dá para negociar. Se o planeta não está digno, e pode ser qualquer planeta, se o planeta não está digno, aí você vai ter problemas. Uhum. Aí vai ser o subterfúgio, né? Vai ser é, enfim, vai depender de quem está na casa também, né? Porque às vezes tem outros planetas, tem influência de outros. E isso na astrologia tradicional a gente pode pensar como influência de terceiros, já que os planetas representam realmente pessoas, Uhum. personagens, né? Então, sei lá, tem o significador do pai fazendo uma quadratura. Então, o pai influencia essa pessoa, né? A não, sei lá, a não fazer acordo. Nossa, são tantas possibilidades, mas É, enfim, é mais ou falou, às menos vezes você isso. tem um papel de um pai, né, limitando, sei lá, limitando a sua Agora emoção, a sua reação você parou emocional. para mim. Vamos ver se faz de novo. Às vezes a gente tem. Tá me escutando? Alô, Edna? Alô, alô, Edna? Agora voltou, Voltou? voltou, acabou de voltar. Quer dizer, Não, voltou mais ou menos, mas talvez. eu tava comentando que é justamente isso, né? Às vezes a gente tem, né, sei lá, a figura paterna ou a figura de um chefe, ou a figura de alguém mais velho que de repente te coloca, que te impede de demonstrar, sei lá, sua emoção, se tiver oposto a uma lua, te resfria a emoção, né? E a gente já está entrando um pouco já numa outra pergunta também que eu queria comentar contigo, que é justamente isso, né? Esse contato do Saturno com os outros planetas, né? Porque ele traz essa natureza dele de contenção, de condicionamento, de limitação, de resfriamento, né? A E natureza quente e seca dele, para o contato que ele vai fazer, né? Às vezes até um contato benéfico, né? Um trígono, um sextil, mas ele vai deixar a marquinha geladinha dele ali, né? sim, ele vai, mesmo que seja benéfico, ele vai te trazer uma lentidão,
né? Então, se você vai fazer, se você está esperando uma resposta, se você precisa tomar uma decisão rápida, por exemplo, e Saturno está na jogada, não vai ser rápido. Saturno vai fazer você esperar. Tem que dar uma esperadinha ali, né? Talvez seja um pouco mais arrastado. Então, mesmo que seja uma coisa benéfica, que ele vai estruturar alguma coisa, a gente pode pensar como Saturno sendo uma âncora, principalmente agora em Peixes. Eu sempre penso no Saturno como uma âncora, né? Ele vai segurar as coisas um pouco, ele vai atrasar um pouco as coisas. Por outro lado, se o aspecto for benéfico, ele vai estruturar isso de um jeito, vai dar um peso, vai dar uma rigidez que vai ser difícil você desfazer, né? Um acordo feito com Saturno, um Saturno que está dignificado, por exemplo, fazendo um acordo, fazendo um trígono, né? Num aspecto benéfico, vai ser uma coisa duradoura, né? Saturno tem a ver também com casamentos duradouros, por exemplo. Né? Então, tudo que é feito ali sobre um Saturno dignificado perdura, né? Tem uma coisa do tempo. Então, demora para acontecer, mas também demora para acabar. E aí, você estava falando dessas coisas de como ele se liga, né? Saturno, ele é amigo, né? De todos os planetas, menos de Marte e Vênus, não é isso? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Isso. Saturno é amigo de todo mundo, só não é amigo de Marte e de Vênus. Não sei por quê, mas é. E Edna, ainda aproveitando, né, do simbolismo de Saturno, né? A gente está com Saturno retrógrado agora, né? E assim a galera adora falar de Mercúrio retrógrado, né? Mas falando um pouquinho de retrogradação, né? Inclusive tem uma live sobre retrógrados com a Ana Tomazini também, que se o pessoal não conferiu aí, confiram que vale muito a pena. Aliás, Ana, um beijo. Ana também queridíssima aí da Saturnália. E enfim, a gente tem essa questão da retrogradação do Saturno que está rolando agora, né? Como que a gente pode descrever um Saturno retrógrado? É lógico que tem o signo, né, que vai modular a expressão dele, né? Mas como que você vê um Saturno retrógrado? Eu acho que a gente pode pensar que numa coisa um pouco intermitente, talvez, que de vez em quando talvez ele não funcione muito bem. Mas eu acho que a retrogradação nem é o problema, né? Eu acho que o problema maior é quando ele está parado. Então, quando ele está ali, ele vai ficando mais lento. Já é Estacionário. lento. Então, ele vai ficando mais lento até a hora que ele fica ali uns dias no mesmo grau e tal, ele não anda nem para frente nem para trás e aí ele começa a retrogradar. Quando ele pega um pouquinho de velocidade, mesmo na retrogradação, não vejo muito problema. O que acontece na retrogradação é que o planeta vai passar pelo mesmo grau 3 vezes, né? Então Uhum. vamos dizer que Saturno passou a 10 graus de peixes, quando ele retrogradar, ele vai voltar e vai passar a 10 graus de peixes, e aí ele vai até onde ele tem que ir, quando ele volta a andar para frente, ele passa de novo lá no 10 de peixes. Então, eu fico atenta com o que aconteceu naquele dia de 10 de peixes, entendeu? Aquele assunto que estava rolando no 10 do peixes, talvez ele tenha que voltar e voltar de novo. Né? Então, no meu caso, eu estou sempre olhando para a retrogradação um pouquinho adiante, né? Então, sei lá, quando vou olhar para ele, quando ele estiver voltando, quais são os graus que ele vai pegar na retrogradar, eu já vou ficar esperta porque talvez isso volte, talvez isso aconteça, né? Um contrato que você assinou, talvez você tenha que rever. Talvez um e-mail que você mandou, você vai ter que refazer, né? Uma planilha, faltou alguma coisa, você vai ter que rever. Então, e eu acho que o Saturno voltando, para mim que sou saturnina, eu sinto muito quando ele está parado. É como se a vida desse uma estacionada, nada sai do lugar, fica tudo Uhum. parado mesmo. Porque é isso, não tem movimento, vida é movimento, então não tem movimento. Então, para mim, testemunho pessoal, para mim funciona desse jeito. Ele voltando não é muito problema. O problema é ele parado, né? Até porque Saturno e Júpiter, eles passam muito tempo, né, na retrogradação. Tem uma Uhum. coisa
de ser uns planetas mais exteriores, então eles têm muito a ver com mundana. Então talvez as pessoas que tenham Saturno e Júpiter, por exemplo, como regente do ascendente, por exemplo, aí eu acho que talvez sintam um pouco mais, né? Vai depender muito do assunto de Saturno. Mas eu acho que Uhum. o problema é ele parado, ele estacionário. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado no Saturno parado. É bem curioso. O Saturno ele tem um papel bem chave também na minha carta e é curioso. Eu não tinha me atentado ao estágio estacionário dele, que de fato, né, o que é lento para de vez, né? E aí são aqueles dias que, pelo amor de Deus, ou dá marcha ré ou vai para frente logo. Exatamente. É desesperador. É desesperador. Edna, vamos falar um pouquinho do teu trabalho com a literatura, né? O que que é e o que que começou, assim, como que começou o 79 Luas? Eu não te ouvi direito, mas eu acho que você me perguntou como que começou, né? O 79 Luz. Isso. Tá. É, eu acho que eu estava aqui pensando, uma outra entrevista que eu dei, eu estava pensando que eu acabo fazendo de tudo a mesma coisa, né? Então, eu acabei trazendo a astrologia para um lugar de literatura, tanto no Café Estrelas, que tem a ver com a poesia, como no 79. O 79, eu estava com uma vontade de escrever cartas. Eu estava numa vibe assim, eu tenho um amigo meu que é poeta, e eu tinha convidado ele para fazer um Instagram sobre fazendo cartas. Eu falei, vamos escrever cartas. Eu falo, você responde e a gente vai se respondendo uma vez por semana, uma coisa assim. E ele, no primeiro momento, topou, mas ele deve ter Algorab em algum lugar ali, O né, ele vai Corvinho. procrastinar. Não deu certo, não deu certo. E a Nádia, que é lá do 79 Luas, né? Começou com três astrólogas, eu e mais duas, a Nádia e a Ana. Hoje está só eu e a Nádia. A Nádia tinha chamado eu e a Ana para fazer um projeto juntas. E já fazia um tempo também a gente não conseguia se reunir. E aí eu lembro até hoje, era 24 de dezembro, eu estava lavando uma louça, assim, um pouco antes da ceia. E aí me veio assim, um raio fulminante de Zeus, deve ser. Eu falo que eu faço uns downloads às vezes. Liguei para elas e falei, cara, eu tô com uma ideia genial. Leonina, essa parte sou leonina. Tô com uma ideia genial. E aí eu acho que pode ser um projeto, um primeiro projeto pro nosso. Não tinha nome ainda, a gente não tinha nome. Depois que a gente decidiu o nome. E o nome 79 Luas é porque Júpiter, naquele momento, tinha 79 luas. Algumas semanas depois descobriram mais um monte. Mas enfim, é, estragaram o nosso rolê. E aí começou ali. Eu falei, eu sei que é véspera de Natal e tal. Aí a gente se falou, eu acho que 1 ou 2 dias depois, decidimos que em janeiro, no dia de Reis, né? No dia do astrólogo, a gente colocaria esse projeto para funcionar. E era uma ideia, que é ainda, né? De escrever sobre astrologia, de falar sobre o céu, a partir de personagens que não falassem astrologuês. Então a ideia é você pegar o humor do dia ou de algum aspecto, alguma coisa, e traduzir isso numa história. Né? No começo só cartas, agora de vez em quando a gente muda um pouquinho. A Ana, um pouco antes de sair, tinha publicado umas poesias que estavam legais. Então a ideia é que você fale de astrologia sem falar astrologuês mesmo. Então, é isso. Né? Sei lá, eu gosto muito quando a lua está em queda, por exemplo, eu acho que a lua em queda combina com um dia chuvoso. Então, eu vou falar, vou escrever uma carta, vou dizer que o dia amanheceu chorando, chovendo, né? Porque a lua está ali em escorpião, o céu está minguando, então é dramática. Né? E às vezes a gente consegue traduzir esse humor e a pessoa que está lendo acaba se identificando com o sentimento. Então, não precisa saber de astrologia para entender que aquele dia tá triste, que aquele dia tá estranho, né? Ele tem um buraco, tem uma coisa ali, né? Que dói, tem uma dor. Então, a ideia é essa, assim, a gente tá já... Isso foi em 2022, então 23... Começou em 23, então já tá um ano e pouquinho aí.
a gente fazendo isso. Não, muito bacana, Edna, Eu sou porque muito... você usa a astrologia para trazer um eu novo acho olhar. que tem uma coisa de trazer a arte, né? De misturar, assim, porque a astrologia é uma linguagem. É um jeito de você olhar para o mundo, né? Quando você olha ali os símbolos dos planetas, né? Eles são símbolos como a letra A significa A, como a letra B significa o B, né? Que também são signos, são símbolos. Então é um idioma, eu falo que é um idioma. E a gente pode transformar isso em outras coisas, né? Eu já fiz mapa de fotografia, por exemplo. Então, eu acho que a astrologia, você pode olhar para ela, sei lá, a única coisa que eu entendo de música são os meus horóscopos, né, musicais. Mas se Aham. eu tocasse algum instrumento, com certeza eu ia querer transformar um aspecto do dia numa música. Eu tenho certeza que eu ia tentar fazer isso, mas eu não sou desse rolê. Mas eu acho que alguém que faça isso deveria fazer, entendeu? Alguém que entende deveria fazer. Porque eu acho que dá para traduzir, entendeu? Eu acho que você consegue traduzir as coisas em outra linguagem. A música é outra linguagem. Edil, deixa eu ver se eu consigo. Isso, perfeito, não é, Edil? Eu também acho. Né? Astrologia e arte. Porque isso é um jeito, é um saber, né? É um saber analógico que se baseia na analogia. Né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está fora é igual ao que está dentro. Uhum. Então você consegue traduzir as coisas para outro idioma. Então a gente traduz tudo em astrologia, mas a astrologia também pode ser traduzida em outro idioma. Não, maravilhosa, Edna. E é incrível, né? O Edil também tem um trabalho muito legal de astrologia com cinema, né? Ele tem o curso dele das casas astrológicas aí. É uma visão cultural da astrologia com o mapa de cineastas. É um trabalho muito legal. Eu recomendo também. Quem não conhece o trabalho do Edil Carvalho, tá aqui no chat, Edil Carvalho 7. Vão atrás, que é um astrólogo também muito querido e grande astrólogo aí da astrologia brasileira. E Edna, como que o Saturno aparece na tua escrita? Porque a gente falou da música, né, da simbologia artística, né? Inclusive, você deu uma entrevista recentemente para o Diogo Borges, lá do Descobre Astrologia, comentando um pouco de como usar a astrologia como ferramenta de escrita, né? Você me escutou? Será? Alô? Eu fiz a gente, Saturnália, a gente pode fazer uma pesquisa, né, que a gente chama de TCC, que é o trabalho de conclusão celeste. E a minha pesquisa foi a partir desse olhar, né, da astrologia e da literatura. Então, o que eu pensei? Se um planeta pode representar, se um Júpiter pode ser um juiz, se um Saturno pode ser um velho ranzinza, né? E esses dois planetas eles vão se encontrar, então eu tenho uma história acontecendo, né? Eu como astróloga, quando leio um mapa, estou contando a história desse mapa, estou transformando aquele mapa numa história, né, da pessoa que está ali na minha frente. Então nós somos contadores de histórias. E aí a minha pesquisa foi no sentido de, será que eu posso criar uma história? Né? Eu preciso contar a história da pessoa que está ali na minha frente. Será que eu consigo olhar para esse lugar do céu, para esse céu, e imaginar uma história diferente, uma história fantástica? Eu gosto muito de Julio Cortázar, por exemplo. Né? Então, eu posso fazer isso? E dá, claro que dá. Né? É só você imaginar ali que cada planeta vai, como é a relação desses planetas, família, você vai criar todo um mundo ali. E eu acho que essa coisa, o Saturno, eu digo que eu demorei uma vida inteira para entender como que esse Saturno funciona e de vez em quando ignorar ele bem ignorado, né? Porque o Saturno sempre vai dizer que você não está pronto. Saturno sempre vai te falar, puta, acho que não, Tem, não vai dar, não está perfeito, não tem está, certeza, né? né? Ele vai falar, tem certeza? Você vai, Saturno tem uma coisa da vergonha também, né? Ó, você vai passar carão, não vai dar certo, as pessoas não vão acreditar em você, enfim. É,
Então, eu acho que primeiro a gente tem que domar ele, né? Então, de vez em quando, eu digo que tem uma vozinha ali que eu só ignoro. Então, eu desligo ela e tá tudo bem. Porque senão você não coloca, não faz as coisas. A outra coisa que eu acho que Saturno me faz é que eu sou muito fã do limite criativo, né? Daquele bloqueio, não, daquele empecilho que você coloca e que você tem que contornar, né? É o Uhum. criativo mesmo. Então, tipo, eu tenho que escrever sobre. Eu estou escrevendo um livro. Então, tem uma bruxa que é Júpiter e ela vai encontrar Mercúrio, que é o cachorrinho, né? E esse encontro vai se dar a partir da casa 9. Então, eu tenho o personagem, eu tenho qual é o encontro, eu tenho aonde que isso acontece, e a partir daí eu preciso criar. Então, eu sou muito fã disso, sabe? Quando eu não tenho esses limites, eu mesma me coloco os limites. Eu falo, não, peraí. Eu tenho uma regra, né? Eu tenho várias regras, assim. Então, eu preciso escrever, é, sei lá, numa linguagem mais jovem. Eu preciso que Saturno seja, é, sei lá, um precipício, né? Então, a partir disso, né, o narrador da história, quem é o narrador da história? Vai ser o Almuten da carta. O Almuten da carta é que é o narrador. Não importa se ele é um fantasma, se ele é uma árvore, se ele é um... Entendeu? Então, a partir das regras que eu mesma me coloco, é que eu vou fazer esse texto. Nem sempre dá certo, entendeu? Às vezes, né, fica meio capenga ali. Até porque o escrever todo dia também requer que você esteja sintonizado todo dia. E o céu Uhum. não proporciona isso pra gente. Exato. Tem dias que a gente não. Então, eu acho que o escrever diariamente também, né? A gente se reveza lá no 79, também dá uma domesticada nesse lado saturnino de, tá bom, deixa desse jeito mesmo, né? Porque você precisa também ultrapassar essas barreiras. Mas tem uma coisa de Saturno, ele rege os palhaços, né? Ele rege o teatro, as As máscaras. máscaras, é. E o humor saturnino, ele é um pouco ele é um pouco denso, um pouco pesado, um pouco sarcástico. Tem que ter uma inteligência ali saturnina para você conseguir entender aquele humor. E aí eu vejo que quando eu tento fazer piada, nem sempre as pessoas entendem. Eu gosto do humor, sabe? Eu gosto. Então, às vezes, eu vou escrevendo as minhas cartas lá, eu falo, vou fazer um personagem que a carta inteira vai parecer que ele tá fazendo um negócio e lá no final eu revelo que era outra coisa. E aí nem sempre as pessoas entendem. Tem uma coisa do humor saturnino que eu acho que talvez você precise ser saturnino para entender. Então, Sim. isso também se reflete eu acho que na escrita também. É muito legal isso que você falou e eu me identifiquei muito com a questão do criar tendo limite, né? Porque eu preciso, não sei se você está me escutando, eu preciso ter um limite também quando eu estou escrevendo, né? Eu sou roteirista de programa de TV, escrevo os meus conteúdos astrológicos e escrevi rap durante 30 anos. Então, nos três cenários, eu preciso ter as linhas gerais ali que me falam, ó, você pode ir até aqui, é desse tamanho, ou é esse volume de texto, enfim. Eu acho que ele dá realmente uma calibrada, né, no que a gente pode fazer, né, assim, em termos de extensão, de o quanto o texto pode crescer e se desenvolver. E, Uma e estrutura. E eu não estruturado, sei, exatamente. mas às vezes eu fico também assim, hoje eu vou escrever uma coisa leve. E aí, de repente, eu peso a mão sem querer, sabe? Daí vai para uma coisa profunda, vai para uma coisa doída, vai para um sofrimento, assim, eu falo, tá, não deu para evitar, ok. Cara, Então tem isso. eu tenho muito essa percepção também, porque às vezes eu estou conversando com alguém e de repente eu vejo o meu Saturno entrando, colocando esse Saturno, como ele é muito proeminente também, ele acaba dando uma saturnizada no papo e às vezes fica meio pesado, fica meio, opa, acho que saturnizou. E, bom, Edna, Mais ou a gente está chegando no final aí.
Eu queria te agradecer, né, por ter conseguido esse tempo para a gente falar um pouquinho aí do Saturno, né? E queria saber aí, se você dá aula, passa teus contatos para o pessoal que está te conhecendo agora, que quer conhecer o seu trabalho como astróloga, como escritora, passa seus contatos, venda seu peixe, por favor, aí. Então, eu tenho o Instagram ali, o Café Estrelas, que é esse que eu tô, né, fazendo a live aqui. É o meu Instagram principal, porque é só meu. Tem o 79 Lua, que é onde a gente escreve, eu e a Nádia hoje, as cartas, né? Eu atendo, faço atendimentos, então estou disponível aí para fazer mapas. E eu tenho um trabalho que eu chamo de café astrológico, que é um atendimento contínuo. Eu tenho um grupo de pessoas que eu atendo continuamente. Eu estudo, né? Estudo muito. Eu estou o tempo inteiro estudando. Eu tenho Saturno em Gêmeos. Então, esse Saturno ama Mercúrio. Mercúrio ama aprender. E eu estou sempre aprendendo alguma coisa. E aí eu uso o mapa dessas pessoas para estudar. E aí eu tenho esse café astrológico também, se alguém quiser fazer parte. Também tem o formulário lá na bio aqui do café, que é bem bacana. A Paulinha que tá respondendo ali, ela faz parte do café. E que é um atendimento contínuo e um estudo contínuo. Então, a gente é como se fosse um trocar todo mês, toda semana, né? A gente troca. Então, você vai conhecendo a pessoa a fundo e vai conhecendo o mapa da pessoa a fundo também. É bem legal, eu gosto muito disso. E acho que é isso, né? Tô aí, tô disponível. Estamos aí. Maravilha. A Nádia entrou agora. E aí, Nádia, boa noite. Boa noite, Aline também. O Edil agradeceu aqui, eu que agradeço, Edil, por ter assistido aí. E, bom, Edna, deixo as portas abertas aí, quando você quiser falar de novo, estamos aí. Eu espero que a gente venha conversar de novo aí mais sobre astrologia. E queria te agradecer novamente aí por ter dedicado aí esse tempinho para a gente poder falar um pouco, né, sobre astrologia, sobre Saturno. A Nádia falou que esqueceu a hora. Ei, Normal, vai ficar gravado aqui, Nádia. eu tava falando de você. Que bom que você não tava. Mentira. E, bom, para todo mundo que assistiu aí, né, queria agradecer também, né, as lives, estou tentando trazer de volta aí as lives, né, foram 30 lives aí do ano passado até abril desse ano, e agora estamos com essa série dos planetas aí, né, explicando um pouco mais aí sobre os planetas, as dignidades deles, os significados, naturezas e tudo mais, para a gente não ficar naquela superfície que todo planeta é bonzinho, que é tudo gratiluz, né? Enfim, você quer deixar alguma última mensagem, Edna, para a galera que está assistindo aí? Eu acho que só não tenham medo de Saturno, né? Esqueçam, não acreditem em tudo que vocês veem na internet. E consultem um astrólogo. Eu acho que é isso, né? Tenham confiança em alguém, consultem alguém de confiança, porque não dá para ter medo nem de Saturno, nem de Marte, nem das estrelas que são terríveis, né? Consultem um astrólogo. Tá tudo certo, tá tudo lindo. A gente embarcou numa viagem, a gente sabia qual era o destino e a gente cumpria esse destino. Tá tudo certo. Acho que é tudo maravilhoso. Eu te agradeço também, Paulo. Faz tempo que eu não faço live, eu adoro fazer isso. De repente eu te chamo também para fazer um lá né, no meu canal. Vamos trocando aí, estou à disposição. Vamos sim. Então é isso, gente. Muito obrigado aí a todos, todas que assistiram a gente aí. Lembrando que essas lives, elas ficam salvas aqui nos Reels e também elas vão para o YouTube, lá no meu canal, e vão para o Facebook também. Então, se você perdeu, se você de repente não é tanto no Instagram, confere no Facebook ou no YouTube esse papo incrível que rolou com a Edna aí sobre Saturno, o Grande Maléfico. Edna, ótima noite para ti. Obrigado a todos e todas. Ótima noite para vocês. Valeu. Para vocês também. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.